história e historiografia, a renovação teórico-metodológica. Vamos falar de história? Bem, aparentemente o esgotamento de dogmas intelectuais e de paradigmas que até meados da década de 1980 haviam exercido influência decisiva nas ciências humanas, o materialismo histórico, funcionalismo e estruturalismo, e em termos historiográficos, a escola dos análises, conduziram ao que já foi definido como a multiplicação do insignificante ou a fragmentação excessiva da operação historiográfica. De um lado, vivemos a multiplicação de pesquisas que acabaram perdendo a dimensão de conjunto e que, renunciando à edificação de qualquer totalidade, retraem-se as particularidades de seus objetos. Uma espécie de ecletismo temático voltado para temas triviais na época. Além da excessiva fragmentação, preservou-se uma inquietude, plasticidade metodológica, que era uma característica profunda desde a chamada terceira geração dos análises. Os historiadores ainda lançavam mão de conceitos polêmicos e polissêmicos sem muito critério. Consciente, inconsciente, coletivo, mentalidades, imaginário, cultura e representação. As imprecisas fronteiras entre a economia, a sociedade, a política e a cultura tornaram-se obsoletas. A transdisciplinaridade tornou-se um imperativo. A fértil aproximação da história com a antropologia e a linguística, registrada pelo menos desde a década de 1960, trouxe novas interrogações e conceitos, ampliando assim o universo da ação política e da intervenção social. A cultura, tratada sobretudo em sua vertente erudita, foi buscada entre os grupos subalternos, em suas ramificações populares e nas inter-relações entre estas e a cultura das elites. A completa ausência de consenso, um volume muito grande de reflexões teórico e metodológicas e uma superprodução historiográfica podem significar uma salutar busca por novos caminhos, o que pode parecer, de certa forma, sintoma de uma das mais profundas crises da história, capaz de abrir espaço para o relativismo desmedido dos chamados pós-modernistas. Ou até mesmo o anúncio do fim da história pode ser compreendido como a expressão de um momento de extraordinária renovação dessas disciplinas e também de redefinições. Bem, desde meados da década de 1970, opera-se um giro linguístico, ampliado e potencializado pelo pós-modernismo, que acabou promovendo uma atenção primordial à linguagem. A análise da linguagem como representação do mundo e suas múltiplas expressões conduziu, por sua vez, à análise do discurso e da identificação da história como uma forma literária. De certa forma, a crise dos paradigmas permitiu o fortalecimento dessa crítica pós-moderna, que questionava a possibilidade de um conhecimento objetivo e científico considerado ingênuo e ilusório. A ação interpretativa e uma renúncia a toda teoria e a um conhecimento totalizante
procurava substituir a ação explicativa vinculada aos princípios de causalidade. Na esteira de tal postura, resignada, né, e a despeito do imenso avanço qualitativo verificado após a Segunda Guerra, tomaram fôlego formas tradicionais da história. Muitas vezes travestidas de novas roupagens e aproveitando-se da instabilidade conceitual, ressuscitou-se o empirismo. A erudição em si mesmada, o fetiche pela documentação escrita, a história política tradicional e a neo-institucionalização. Seríamos tentados a identificar uma postura política conservadora, animando e avivando tais procedimentos historiográficos em consonância à guinada também conservadora que marcou a década de 1990. Apesar disso, acreditamos que em nenhuma outra circunstância a operação reflexiva do historiador aproximou tanto da diversidade, da pluralidade características de nossas complexas sociedades. Assim sendo, sem verdades estabelecidas, sem a metodologia correta, sem um sentido para a história, sem princípios incontestáveis, o historiador sente-se mais indefeso e inseguro e é conduzido a afirmar suas dúvidas, a expor suas contradições teóricas e epistemológicas, a relativizar suas críticas. O historiador também é conduzido a oferecer suas reflexões como obra aberta, passível de ser complementada e questionada por outras pesquisas e por seus leitores. Em nenhuma outra época, a perspectiva democrática da divergência e do contraditório vinculou-se de forma tão estreita ao ofício do historiador. No mesmo processo, podemos assistir ao surgimento de diversos modelos historiográficos que possuem uma vasta área de intersecção de elementos comuns e que são tributários dessa mesma reação ao esgotamento dos paradigmas do pós-Segunda Guerra, a microhistória, a história sociocultural ou nova história cultural, a história do cotidiano e a história da vida privada estão incluídas nesse contexto. No horizonte dessas últimas soluções, podemos vislumbrar um vasto programa historiográfico, uma historiografia política e social que não esquecesse as dimensões culturais, os sujeitos e suas interpretações das coisas, uma história social que não esquece a política, o que tem sido reivindicado repetidamente, ao mesmo tempo em que a história cultural não se esqueceria das estruturas e processos sociais. De certo modo, são estas as linhas tendenciais dominantes na historiografia deste início do século XXI, ou pelo menos o horizonte de preocupações e intenções que norteiam as discussões e produções atuais.